uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. E nesse mês de agosto, esse mês vocacional, estamos trabalhando vários temas relacionados à vida da igreja, às vocações. E claro, estamos aí muito próximos de celebrar os 50 anos do Grande Concílio Vaticano II. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Concílio Vaticano II, em busca da identidade da igreja. Acompanhe na nossa matéria inicial. No dia 11 de outubro de 1962, o Papa João XXIII abria de modo solene o Concílio Vaticano II. No dia 11 de outubro deste ano, o Papa Bento XVI abrirá as comemorações do cinquentenário desse concílio, que foi o evento mais marcante da Igreja Católica no século XX e um dos mais importantes de toda a sua história. João XXIII queria que a Igreja e os católicos colaborassem com os esforços de toda a comunidade humana para assegurar ao mundo paz verdadeira e ao homem o desenvolvimento digno. Quis uma igreja em diálogo com o mundo, atenta aos tempos novos, com seus desafios, oportunidades e problemas. O concílio teve a participação de mais de 2.500 bispos em 4 sessões ao longo de 4 anos. Produziu 16 documentos sobre os vários assuntos e contou com a liderança de 2 papas, João XXIII, que faleceu após a primeira sessão, e Paulo VI. Produziu uma transformação sem precedentes na Igreja e mudou de maneira evidente sua face, sem, no entanto, mudar sua identidade e missão. Decorrido meio século desde aquela memorável assembleia, a Igreja põe-se agora a avaliar o caminho já percorrido. Os frutos certamente foram e estão sendo imensos. Para os especialistas, houve acertos e erros na interpretação do concílio e os papas deste período tiveram sempre o cuidado de indicar à Igreja o caminho da reta aplicação das decisões conciliares. Joseph Ratzinger, ainda jovem teólogo, acompanhou como perito seu bispo, o cardeal de Munique, nos trabalhos conciliares. Hoje, na responsabilidade de Papa, ele tem repetido com João Paulo II que o concílio não perdeu sua atualidade e continua, qual bússola, a indicar de maneira segura os rumos para a Igreja no século XXI. Vaticano II, em busca da identidade da Igreja, no Em Pauta desta noite. Muito bem, deu aí para você, com certeza, não é, ter uma panorâmica bem legal realmente do que foi este grande concílio que marca a história da Igreja no século passado e, claro, dá luz, não é, para esse tempo que estamos vivendo. No programa nós vamos fazer memória, vamos também verificar de alguma forma aqui uma certa avaliação e realmente apontar, não é, com os nossos convidados se houve erros, acertos, para onde vamos. É um pouco sobre tudo isso que vamos conversar nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Voz, que na época ainda era, não é, um estudante de teologia. Não é isso, Frei Moser? Boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Eu estou curiosíssimo para ver como é que o Padre Hamilton vai se portar, porque nem nascido era, estava ainda nos pensamentos de Deus, né? A sua vinda a essa terra. Então, vamos ver como é que você assimilou o Vaticano II. Tá certo, Frei Moser. E aqui, para a nossa alegria, primeira vez no nosso programa, ele que participou, não é? Se eu não tinha nascido, o Frei Moser ainda era aluno de teologia, ele não participou ativamente desse grande concílio. E nós temos a alegria e a honra de receber aqui Dom José Maria Pires, que é arcebispo emérito da Paraíba e atualmente residente aqui na cidade de Belo Horizonte. Dom José, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Dom José, a gente começa o nosso programa
depois dessa panorâmica aí com a nossa matéria inicial, eu acho que é muito importante para os amigos que nos acompanham, especialmente os mais jovens, não é, senhor, que, ao que nos consta, temos somente 2 participantes, e no caso, vivos, não é? Tanto o senhor quanto o cardeal arcebispo emérito aqui de Belo Horizonte, o Dom Serafim. Um pouco as memórias que ainda o senhor guarda desse grande concílio, a impressão que o senhor teve ao participar desse momento histórico na igreja, para a gente começar aqui a conversa. Olha, nós somos ainda um grupo, talvez de uns 20 no mundo todo. Em Belo Horizonte nós somos 2, Dom Serafim e eu participamos de todas as sessões do Concílio Ecumênico Vaticano II. E claro que para nós não só foi uma surpresa, mas sobretudo foi um tempo de renovação. Foi como se fosse um grande retiro que a gente fez, dada a organização para os padres conciliares. Então a gente guarda uma lembrança muito boa, Dom Serafim e eu, e a gente fica feliz de podermos estar celebrando os 50 anos do concílio, tendo nós sido participantes das 4 sessões desse concílio. Agora, Dom José, ainda como começo de conversa aqui, o que lhe chamou mais a atenção durante o concílio e que, assim, ficou marcado por todos esses anos? O que lhe chamou mais a atenção de início? Olha, é difícil saber o que chamou mais a atenção, porque tudo para nós era novidade, desde a viagem até a hospedagem, depois a convivência com mais de 2.000 bispos desse mundo todo. Então a gente ficava assim surpreso olhando para aquele pessoal, e uns bem mais velhos do que nós, novos, mais novos do que nós, quase que não havia. Eu estava com 40 e poucos anos e Dom Serafim menos ainda. Ele é mais novo que eu, uns 4 ou 5 anos, e eu era bispo já fazia alguns anos, e ele com um pouco menos de tempo, mas para todos nós aquilo foi surpresa em cima de surpresa, a começar da convivência dos bispos brasileiros. Nós nunca tínhamos tido essa oportunidade de estar juntos todos nós. A gente que se reunia por província eclesiástica, quando no concílio, era o concílio ecumênico, eram bispos do mundo todo. Então, aquela visão de igreja para nós terá sido talvez a grande surpresa. Tá certo. Frei Moser, o senhor que na época, como disse há pouco, era estudante de teologia, ainda aqui no começo da conversa, como é que foi a recepção para o alunado, não é, em pleno desenvolvimento teológico, de repente se deparar com um evento dessa magnitude, Frei? Bom, evidentemente que também para nós o concílio se constituía numa grande expectativa. Em primeiro lugar, porque nós tínhamos 2 confrades, no caso Dom Boaventura Kloppenburg, já falecido, que foi como perito ao concílio e era nosso professor. Então, nas sessões intermédias, nós tínhamos a presença dele. E o então Frei Guilherme Baraúna, que mandava crônicas quase diárias sobre o que ocorreu, o que se discutia, e nós vibrávamos. Porque, claro, na época a gente era meio crítico de certas atitudes, sobretudo em termos de moral, de eclesiologia, etc. O estudante da época era bastante crítico. E ficávamos aguardando as novidades, né? E também participamos, vários de nós, numa primeira tradução de alguns documentos. Aliás, você esqueceu de dizer, mas a editora Voz é editora do Concílio Vaticano II. Não, realmente, e não só por esses documentos, mas também pelos comentários, não é, do Dom Boaventura e do Guilherme Baraúna. Mas, de qualquer forma, a gente participou ativamente, com grande expectativa, e nós vibrávamos, não é, a cada intervenção que a gente conhecia de algum bispo brasileiro ou não, mas a gente ficava assim muito ligado. Ô Frei, mas agora não é exatamente essa a expectativa daquele momento, mas hoje como teólogo, como alguém que já está experimentado na fé, na pastoral e assim por diante, até porque o concílio também teve essa grande característica de ser, ao invés de um concílio puramente dogmático, condenador de algumas heresias, coisas do tipo, como vinha sendo até então, foi eminentemente um concílio pastoral, não é? Um concílio que quis abrir a igreja para a realidade do mundo, as necessidades do tempo e assim por diante. Mas, a seu ver, ainda como conversa inicial aqui, qual foi o grande peso do concílio? Número de participantes, cobertura midiática ou, por exemplo, aqueles calorosos debates que
ali ocorreram ao longo dessas 4 sessões, como dizia há pouco o Dom José? Olha, tudo ao mesmo tempo. Claro que a transmissão pela televisão fazia com que você participasse mais diretamente, mas sobretudo a temática bíblica, por exemplo, como interpretar os gêneros literários. O Papa Pio XII já tinha chamado a atenção que não devemos tomar o pé da letra, por exemplo, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, que é um gênero literário especial, mas a gente sempre ficava com aquelas interrogações. Então, há uma expectativa. Como é que devemos interpretar a palavra de Deus? Depois, a igreja. Qual é o papel da igreja no mundo? Não é? Certas tensões, etc. A autonomia das realidades terrestres. E nós, então, estávamos assim nessa expectativa para ver o que é que se diria. Agora, esse fato do peso, do número, sem dúvida, mas, sobretudo, das questões e a maneira, eu diria, democrática, e que a igreja deu um testemunho. Não, os bispos falavam o que achavam que deviam falar, e alguns falavam assim, não é? Com muita ousadia na época. Por exemplo, teve um bispo, não me lembro agora o nome, mas em todo caso não era brasileiro, ele diz, olha, a gente não sabe sempre se a voz do Espírito Santo ou outras vozes que sopram e nos orientam, né? Quer dizer, certas observações que faziam a gente vibrar, porque a gente via que todos estavam aí querendo ouvir e, ao mesmo tempo, partilhar as suas experiências. Tá certo. E falando nisso, eu vou perguntar já ao Frei Moser, assim, é interessante para você que está nos acompanhando, tanto você, quem sabe, acompanhou a realização do concílio, você que é mais novo, como eu, não é que só depois recebeu o fruto desse grande concílio, mas é interessante também saber os nomes que marcaram esse grande evento da igreja, com certeza o maior do século passado. Bom, mas, Dom José, tenho aqui em mãos, o Frei já mostrou há pouco, não é o que nós chamamos de compêndio do Concílio Vaticano II, constituições, decretos e declarações. Até eu gostaria, por favor, que o senhor nos ajudasse a entender exatamente porque nós tivemos aí, com o Vaticano II, foram nessas 4 sessões, 4 constituições, 9 decretos, 3 declarações. Então, até as pessoas ficam meio se perguntando, mas o que é uma Constituição, o que é um decreto, o que é uma declaração? Acho que vale a pena a gente só fazer aqui a distinção de uma coisa e outra, por favor. Veja, as Constituições são os documentos de maior peso, não só em extensão, mas também o peso doutrinário. Por exemplo, uma Constituição. A Lumen Gentium, que é sobre a Igreja, a Gaudium et Spes, que é sobre a Igreja no século de hoje. Não é? Essas 2 constituições são de grande importância. Depois, muito importante também, a Dei Verbum, que é sobre a Sagrada Escritura. Então, esses são os documentos de maior peso. Depois, vem também os decretos, por exemplo, o decreto sobre a vida religiosa, decretos sobre os seminários, decretos sobre a formação e ação dos presbíteros, Presbyterorum Ordinis. Esses são também documentos de grande importância, mas de uma linha assim mais pastoral. Não sobretudo dogmática, mas pastoral. E depois vem algumas declarações que é sobre assuntos assim também de importância, mas que não têm o mesmo peso no sentido teológico, né? Então, declarações sobre os meios de comunicação social, por exemplo, né? Então, são declarações que são importantes, que tiveram muita importância naquele tempo e continuam tendo hoje, mas que não têm o mesmo peso doutrinário que tem as constituições e que tem os decretos. Mas agora, Dom José, aqui ainda na linha da memória, qual desses documentos, a seu ver, causaram de fato assim maior impacto e deixaram de fato marcas assim mais profundas, a seu ver, por favor? Olha, depende um pouco do ambiente. Por exemplo, no ambiente do clero, foi sobretudo a Lumen Gentium, porque é a igreja, e o documento sobre os presbíteros. Então, para nós aquilo trouxe não só muita surpresa, mas uma verdadeira transformação. A gente teve que mudar nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos relacionamentos, em consequência do documento sobre os presbíteros, acoplado com o documento sobre a igreja. Por exemplo, assim, concretamente falando, o que mudou na postura dos presbíteros assim? Olha, por exemplo, antes do concílio,
nós éramos aconselhados a ficar mais distantes do povo, mais distantes da sociedade. O padre ficava cada vez mais reservado. Tão reservado que ele celebrava a missa de costas para o povo. O Vaticano II mostrou que o padre deve ser alguém que está afastado para poder ver melhor. Mas ele deve ser um homem sensível, ele deve mostrar-se acessível para com as pessoas. Então, é muito mais a figura do pastor que está aí bem perto das ovelhas, né? Isso trouxe mudanças muito grandes depois do concílio e nem todos conseguiram aceitar essas mudanças. Aí então houve uma certa diferença. Mas esses documentos realmente causaram uma impressão muito grande e uma profunda transformação na igreja e nas pessoas. Sim, Frei, por favor. Padre Hamilton, eu ainda cantei em latim a minha primeira missa lá em Gaspar, Santa Catarina, aquela igreja majestosa, né? Em latim, de costas para o povo, e virava Dominus vobiscum, interessante. Mas realmente, como o Dom José Maria fez uma observação que vale a pena ter presente, Sim. Foi assim uma mudança na compreensão da missão da igreja através dos seus ministros, não é? Que não são simplesmente do povo, mas estão com o povo para trazer uma luz, não é? E também para receber luz ao mesmo tempo, ou seja, esse diálogo. Tá certo. Olha, nós temos aqui muita coisa boa para partilhar nessa noite e você em casa já está percebendo isso e bem, não é verdade? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, saia daí não, porque tem muita coisa realmente para conversarmos, porque estamos falando de um evento magnífico, gigantesco, e queremos ainda entender aqui com o Frei Antônio Moser e o Dom José, pouco aquela pergunta que todo mundo anda se fazendo nos últimos tempos, ou seja, e a atualidade do concílio? Não é? Será necessário termos mais um concílio? Enfim, são muitas coisas aqui para a gente conversar, mas vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho já estaremos de volta. Não saia daí.